Bom, vamos lá? Vamos começar? Bom, galera, hoje não é o Christian que vai tocar aqui. Ele pediu pra a gente dar uma revisão e tirar dúvidas com vocês relacionado ao Price Map, né? Ferramenta que a gente utiliza, que a gente desenvolveu há alguns anos atrás. E praticamente é 90% do meu operacional, né? Operacional baseado em estrutura, operacional baseado em movimento institucional, operacional baseado em pontos de fato que tende a ter defesa institucional. Bom, antes da gente começar, eu preciso falar com vocês que a ideia do Price Map não é adivinhar direção. Não é agora vai subir, agora vai descer. Não. É identificar região. E região essa que a gente precisa entender em todo o contexto geral que ali, se o preço for aceito, beleza, tô dentro. Se não, tô fora. Entender que a gente precisa parar de adivinhação. Isso aqui não é um mercado de adivinhação. Isso aqui é um mercado de direção e defesa de posição. O principal objetivo de qualquer ativo e de qualquer mercado é buscar liquidez. Isso é em qualquer mercado. Eu falo, é no Shao, é na cripto, a gente está aqui com a tela do Shao aberta. É em qualquer tela gráfica, o único e principal objetivo é de fato buscar liquidez. E a gente precisa entender isso. Então vamos lá. O objetivo que a gente tem em comprar esse map é reposicionar a visão de vocês. Quando eu decidi criar o Price Map, era de fato de tentar colocar na cabeça de vocês não o achismo, e sim o ponto correto. Não é que não tenha loja, mas é a direção correta do ativo. Então, ou seja, o mercado ele não é aleatório. O mercado ele tem as zonas sim de interesse dele, as zonas de liquidez, as zonas de defesa. O mercado sim tem tudo isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, de uma forma objetiva, a aula de hoje é para apresentar a ferramenta e mapear todos os pontos que nela estão. Por exemplo, aqui no Forex a gente não tem como acompanhar uma UBS, né, um Bradesco, mas a gente tem como entender, graficamente falando, onde tem liquidez, onde tem institucional, onde o preço tende a agir, aonde tem stop, aonde o preço tende a reagir, porque o gráfico, concorda que o gráfico é como se fosse um mapa para você? Você olha o gráfico limpo, é um mapa, não é isso? Agora, quando a gente coloca o Price Map, é a direção, é o GPS, entendeu? É isso. E aí vamos lá, pra vocês entenderem como é que funciona. O Price Map ele tem diversos pontos e posicionamentos. Um deles que a gente mapeia, boys e quebra. Boys e quebra. O que é boys e quebra? Boys é continuidade de movimento. Esse é o primeiro ponto. O que é quebra? Quebra é mudança de estrutura. Ou seja, se eu tenho um boys, eu tenho continuidade de movimento. Se eu tenho uma quebra, eu tenho uma reversão de movimento. É assim que funciona. Então vamos lá, vamos mapear aqui, aproveitar que a gente está aqui nessa... O Shao abriu, está aqui nessa região. E aí eu vou explicar sobre boys e sobre quebra aqui nesse cenário. Para a gente poder entender o melhor ponto e o melhor movimento. O mercado ele fez uma sequência de boys, certo? Aqui, ó. Ele fez uma sequência de boys. Ou seja, a partir do momento que o mercado faz uma quebra de estrutura aqui embaixo, ó, isso aqui é uma quebra, esse movimento todo por completo é uma onda 1, tá? É uma onda 1. Movimento de pullback de retração, onda 2. Movimento de continuidade boys, onda 3. Movimento de pullback e retração, 4.
movimento de continuidade onda 5. É Elliott na veia. Beleza? Isso é Elliott. E aí o que o preço faz agora? Ele faz uma quebra de estrutura. Essa quebra de estrutura é ele sinalizando o seguinte: opa, eu quero mudar, tá? Eu quero mudar. Eu quero fazer uma corretiva. Eu quero mudar. O Boys, ele confirma essa mudança. O Boys, ele confirma. Beleza, Batata, o Boys confirma, mas e aí? Se a quebra é porque o cara quer vender e o Boys, ele confirma essa venda, o que eu tenho que ter como ciência de melhor movimento dessa estrutura? Se aqui eu tenho um movimento de onda A, um movimento de onda B, um movimento de onda C, mas ele já me indica que toda a estrutura quer ser mudada, esse movimento aqui é um movimento que caracteriza uma onda 1 de baixa. E onde tem a liquidez desse movimento ABC aqui? Aonde tem liquidez? Aonde tem combustível, galera? Para ele tomar uma decisão. Aonde tem combustível? A gente tem fundo 1, topo 1 e topo 2 aqui. Mas ele já deu uma quebra, sinalizando o quê? Eu quero reverter. Aonde está a liquidez dessa quebra? Não é no topo 1? Aqui no topo 1 não é onde tem stop dessa galera que vendeu desse pivô aqui? Estamos em tempo gráfico de 1 minuto. Então aqui não está a quebra? Aqui não está a liquidez? Tratando-se em tempo gráfico de 5 minutos, a gente tem que entender que nessa estrutura Boys, a liquidez está aqui. Aqui está a liquidez. Então, nessa estrutura de 5 minutos, a melhor região para a gente buscar venda é aqui. A oferta está aqui. Aqui tem gap de vela. Aqui tem galera que botou venda. Então, aqui é o melhor cenário vendedor nessa região. Então, essa região aqui é o melhor cenário de venda. Aqui não é o último ponto desse movimento Boys? Nesse movimento Boys, qual é o movimento que se inicia uma queda antes da queda por completo? Não é esse carinha aqui, ó? Não é essa velhinha aqui, ó? Não é essa velhinha? Essa velhinha aqui é esse carinha aqui? Esse carinha aqui, ele não pode mais ser rompido. Beleza? Ele não pode mais ser rompido. Isso serve para qualquer mercado. Visto isso, que a gente já tem a estrutura por completo e a região que o mercado não pode ser rompido, a gente marca e ele conflui o quê? Com o gap de vela. Beleza. Se eu penso em vender Shao, eu irei vender Shao aqui. O que anula essa minha venda? Eu tenho gap de vela, não tem? Eu tenho um gap de vela aqui. Esse gap de vela, existe um eixo. Tá vendo a linha pontilhada? Tá vendo a linha pontilhada? Essa linha pontilhada, esse retângulo aqui, esse quadrado que tem aqui com uma linha pontilhada, é o gap de vela. O gap de vela ele é válido quando o eixo dele não é rompido. O que é o eixo? É os 50% da máxima com a mínima aqui. Ó. Na verdade, da mínima com a máxima do gap de vela. Isso é o imbalance, é a distorção do preço. Enquanto as velas estiverem sendo fechadas abaixo dessa distorção, abaixo desses 50%, aqui é venda. Então, ou seja, se nos 5 minutos eu tenho um gap de vela aqui, eu tenho um eixo ali em cima dentro de bloco de ordem, dentro de quebra, dentro de Boys, eu não posso ter vela fechando acima disso daqui. O que é isso? Eu não posso ter preço sendo aceito acima desse gap de vela. Então isso no tempo gráfico menor de 1 minuto me gera gatilho vendedor se aqui o preço engolfar e rejeitar. Isso eu estou falando de 5 minutos. Então de 5 minutos a leitura é essa. 5 minutos para quem pensa em venda é aqui. Mas Batata, por que eu não posso vender aqui já que aqui tem um Boys? Por que não? Simplesmente isso daqui é o movimento ABC. E esse movimento ABC é uma onda 1 no tempo gráfico maior. Para startar o melhor movimento 3, a onda 2 a gente não surfa
E a onda 3, que se startar aqui, ele precisa capturar liquidez. Então a onda 2, ela não é surfável. Isso em qualquer tempo gráfico. A gente está olhando 5 minutos. Então em 5 minutos, essa onda 2 não se opera. Aqui a gente não faz absolutamente nada. Até porque, se nós repararmos, o mercado aqui, ele fez justamente uma manipulação e uma distribuição em 5 minutos. Em 5 minutos. Esse pivô que ele faz aqui é justamente a captura de liquidez dessa mínima aqui, ó. Ele pegou os stops dessa mínima aqui, ó. Dessa mínima aqui. Pegou e rejeitou. Esse é o combustível para esse mercado seguir e pegar o combustível lá de cima. Mas, Batata, aqui não dá um cenário de venda, a gente está falando em 5 minutos. 5 minutos baseado em price map, aqui não tem venda de tendência nesse momento. Então, baseado em 5 minutos, a leitura técnica de venda é aqui. De venda é aqui. Aqui em cima. Para eu vender. Tô falando para buscar tendência, tá? Toda a leitura é feita baseado em tendência. Beleza? Toda a leitura. Mas, Batata, então beleza. Ainda em 5 minutos. O que que aqui a gente faz? Vamos lá. Realizamos a leitura da venda e a leitura de compra. Vamos entender todo o contexto. É assim que a gente faz em B3. É assim que a gente faz em B3. É a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Baseado em compra, o que que a gente tem que fazer? Você concorda que o preço nesse momento ele está em uma lateralidade? Em 5 minutos? Ele está dentro desse range de acúmulo aqui. Aqui não é operável. Em 5 minutos, não. Estou falando de 5 minutos. Mas, Batata, então, onde nós podemos pensar em compra? Entenda bem. Vamos lá. Olha o passado aqui, ó. O mercado ele fez esse movimento de alta por completo, aqui de baixo, esse choque, certo? E aqui ele continuou o movimento de compra, não é mesmo? Só que aqui a gente não tem um boys. Esse boys ele não tá daqui para cá, uma continuidade? Beleza. O que antecede esse boys? O mercado ele faz 1, 2 e 3. Beleza? 1, 2, 3. Isso aqui é uma quebra de estrutura? Sim, não é? Ele não fechou abaixo dessa mínima? Ele não fechou abaixo? O preço foi aceito abaixo desse imbalance? Não. Não foi. Então, esse boys tende a ser o quê? Defendido. A galera que comprou aqui, o institucional que comprou aqui, vai defender essa posição. E onde está a liquidez dessa posição? Não é nessa mínima aqui? Não é aqui? Então a liquidez está aqui, não está aqui? Onde iniciou a compra que foi do movimento anterior? Que foi engolfada? Não é essa compra, não é essa compra, não é essa compra aqui? Então aqui eu tenho a minha zona de demanda. Aqui eu tenho a minha zona de demanda. Então se aqui eu tenho um movimento comprador que ele foi engolfado por uma venda, aqui eu tenho a minha zona de demanda. Opa! A partir disso, eu encontrei e identifiquei o quê? A minha zona premium, e a minha zona de desconto, aqui em cima. Aqui eu tenho meu desconto aqui em cima, que é o preço com desconto aqui em cima, para venda, beleza? Aqui em cima. Encontrei. Isso baseado em 5 minutos. Estamos falando de 5 minutos. Em 5 minutos, você concorda que o preço está no eixo desse movimento? Tanto do comprador quanto do vendedor? Em 5 minutos, isso aqui não se opera. A região que ele está, ele vai dar falso rompimento. A região que ele está, ele vai dar violinada. A região que ele está aqui, não se opera. Mas vamos trazer isso aqui agora para 1 minuto. Vamos jogar isso aqui no 1 minuto. No 1 minuto. Agora vamos pegar essa bagaça e jogar ela para 1 minuto aqui. Dá o zoom.
bem interessante. Olha aqui no 1 minuto. Qual foi o contexto que nós fizemos lá atrás? Para um POI. Não é o mesmo? Para uma alta? Um mercado aqui, ele não faz um BOS de continuidade aqui, ó, no 1 minuto? Aqui ele não quebra? Aqui ele não tem uma nova quebra? Isso aqui não é um POI? Então, no 1 minuto, ele tende o quê? A respeitar esse movimento aqui agora. Então, para que pense em compra, no 1 minuto, o preço ele tem que fechar acima disso daqui, ó. Aqui é o ponto que o preço tem que fechar acima, para que você, em 1 minuto, pense em compra. Então, no 1 minuto, o preço não pode mais fechar acima do 773. Porque se ele fechar acima, ele fez um ponto de rompimento do POI, da quebra de estrutura. Beleza? Batata, e aonde que eu vendo, então, já que ele não pode romper o POI? Onde tem imbalance? Aonde tem imbalance? Não é aqui? Não é aqui? Não é aqui? Qual é a vela de venda que o preço foi engolfado? Não é essa vela aqui? Não é esse carinha aqui? Não é aqui? Então, beleza. Aqui é a zona prêmio do 1 minuto. Não é aqui, não é vender aqui. Não é vender aqui, não é vender o rompimento, não é aqui. Aqui é a zona prêmio. Então, se no tempo gráfico de 1 minuto tiver que pagar e pagar para buscar a zona lá embaixo, que a gente demarcou, a zona prêmio, lá embaixo dos 5 minutos, o que esse preço tem que fazer? Ele tem que retornar aqui. Ele tem que retornar aqui. E aqui ele ser engolfado. Aqui é a zona de desconto. Esse carinha aqui, ó, esse retângulo todo aqui, ó. Olha lá, e já está voltando. Ali é a zona de desconto. Então, se esse preço de fato pensa em queda, ele não pode mais fechar acima. Aqui, ó, é esse carinha todo aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui por completo. Aqui, ó. É esse carinha todo. Ele não pode mais fechar acima desse cara. De preferência, não pode fechar vela acima desse último imbalance que tem aqui, ó. No 769. Não pode. O pullback da venda é nessa região. E aqui tem que demonstrar uma reação. Aqui você pode trazer para um 30 segundos e ver se de fato ele vai ter reação de engolfo aqui. Isso ocorrendo aqui, ele dá continuidade para o movimento. Para quê? Para buscar stop e buscar stop. Com isso, quando você faz isso, você evita o falso rompimento. Você evita o falso rompimento. Você não tem falso rompimento. Se você vender aqui, você fica passando calor. Mas você identificou a zona premium. A zona premium está aqui, identificada. Aqui é a zona de pullback. Aqui o preço precisa respeitar, não pode romper, para poder buscar essa região aqui. Porque se ele romper e fechar acima dessa liquidez, ele vai testar a zona premium lá dos 5 minutos. Lá de cima, a primeira que a gente testou. Então a região que precisa ser defendida agora é essa daí no 1 minuto. E com o Price Map a gente identifica isso de maneira simples e objetiva. Quebra, BOS, continuidade, gaps de vela. E para que esse mercado aqui continue em movimento de queda, o próximo passo dele agora é fazer o quê? Não é desbalancete, é quebrar esse imbalance de compra. É fechar abaixo do 766,460. Com isso, você opera região, stop curto, técnico e alvo longo. Então, o gráfico ele é um mapa. O gráfico é um mapa. O Price Map é o GPS. Então aqui a gente falou de 3 assuntos que o Price Map mostra: quebra, BOS e gap de vela. Agora a gente vai para o terceiro tópico, que é a liquidez. Liquidez é a mesma coisa que stop. A liquidez, ela é o combustível. O mercado, ele sempre vai tirar a maioria das pessoas
para depois dar seguimento no movimento. Sempre. Ele sempre vai tirar o trade de varejo para ficar só o institucional. É fato. Lógico que não é somente o institucional, mas a galera que opera e acompanha junto o institucional. Então, ou seja, se o mercado ele falou aqui que é venda, um monte de gente vendeu. E aí ele volta para tirar todo mundo. E aí ele volta. O que você precisa determinar é o seguinte: quanto maior o tempo gráfico, maior é o stop, maior é o alvo. Quanto menor o tempo gráfico, menor é o stop, menor é o alvo. O tempo gráfico menor tem mais ruído. Por isso que eu sou adepto à defesa para stop curto. Para stop longo, beleza. Deixa o preço trabalhar. Deixa o preço trabalhar. Deixa o preço rolar. Agora a gente vai falar sobre liquidez. A liquidez aqui do 30 segundos está nessa base inferior e nessa base superior, que a princípio o mercado não está com interesse de buscar ela. Uma vez que respeitou e rejeitou nessa região, o mercado nessa microestrutura se mantém vendedor. A liquidez do fundo, ela está bem aqui embaixo, certo? Stop está aqui embaixo. Para que esse preço tenha continuidade vendedora, o primeiro passo é fechar abaixo desse imbalance e o segundo passo é fechar abaixo dos stops. Por quê? Por quê? É o combustível. Se esse mercado vem aqui, agulha e retrai, aqui, ele está usando esse combustível para uma reversão e não para uma continuidade. Agora, se esse mercado vem e fecha abaixo dessa região de liquidez, ele vai usar o combustível para uma continuidade. E a continuidade qual é? É o próximo gap de baixa, o próximo imbalance de baixa e a próxima liquidez de baixa. O mercado, ele trabalha assim, de liquidez a liquidez. Ele trabalha de liquidez a liquidez. Ele enche o tanque aqui e precisa reabastecer aqui. Ele enche o tanque aqui e precisa reabastecer aqui. De liquidez a liquidez. Para a gente buscar operação de alvo longo, o gatilho de entrada tem que estar numa região de tempo gráfico longo. Todo gatilho de entrada, por exemplo, aqui a gente determinou a região de 1 minuto e ele está respeitando a princípio, show. Mas o alvo desse 1 minuto é a liquidez inferior aqui, ó. Tá aqui. Essa é a liquidez. Então eu não posso mirar uma liquidez de alvo de tempo gráfico pequeno com a liquidez do tempo gráfico maior. Então, a liquidez que ele pegou nesse topo é para buscar essa liquidez aqui, ó, é esse imbalance. A continuidade é o fechamento abaixo daqui. Ou seja, o mercado trabalha de liquidez a liquidez. A gente falou de quebra, a gente falou de BOS, a gente falou de gap de vela, a gente falou de liquidez. Isso tudo é GPS para você seguir. O grande problema é que as pessoas não conseguem, talvez, operar o Price Map é porque o Price Map ele pensa totalmente o oposto daquilo que você está de viés. E isso é ruim. Porque o mercado te educou no que de fato eles te manipulam. E o Price Map vai totalmente contra isso. E aí vamos voltar para o tempo grande, tempo gráfico maior de 5 minutos. Vamos lá para a zona de desconto. Aqui em cima. Aqui em cima, essa zona de desconto aqui em cima serve para quê? Uma vez que num tempo gráfico maior você identifica as melhores regiões, essa mesma estrutura, quando ela é formada no tempo gráfico maior, a gente tem um negócio que é chamado de ancoragem. Alguém já ouviu falar sobre isso? Acho que a galera mais antiga já ouviu. Ancoragem. E é assim que tem que se operar. Então vamos lá. Suponha que nós tenhamos aqui 15 minutos, 5 minutos e 1 minuto. E 1 minuto. Ou seja, o tempo gráfico de 15 minutos, ele está me dando que o movimento é vendedor. O tempo gráfico de 5 minutos está me dando que o movimento é vendedor.
mas o tempo gráfico de 1 minuto está me dando que o movimento é comprador. Ou seja, o 5 está ancorado no 15, mas o 1 não está ancorado em nenhum dos dois. Isso invalida a minha leitura. Então, ancoragem é quando eu tenho tudo alinhado. Isso é o que a gente chama de ancoragem. Ou seja, o que a gente fez aqui? Nos 5 minutos, mercado quebra boys, certo? Mas nos 5 minutos, a zona de desconto está lá no topo. O que nós fizemos? Trouxemos para um tempo gráfico menor e buscamos a mesma leitura que realizamos no tempo gráfico maior. Ancoragem. Combustível a combustível. Liquidez a liquidez. Ancoragem. Então, ou seja, uma entrada ancorada no tempo gráfico maior. Isso é ancoragem. Isso é ancoragem. Todo operacional tem que estar baseado em uma ancoragem. O tempo gráfico maior determina a tendência. O tempo gráfico menor é ruído. Então, quando um tempo gráfico menor de ruído me dá um ruído a favor do tempo gráfico maior, eu ancoro ele e jogo ele para a mesma tendência. Com isso, você sempre estará operando do lado institucional. Sempre estará operando do lado institucional. Sempre. Liquidez capturada, região de alvo da ancoragem de 1 minuto. A continuidade dele é o fechamento abaixo do imbalance. É a continuidade do preço. E aí ele vem o quê? Buscar a próxima liquidez. O 1 minuto está ancorando para buscar a zona premium dos 5 minutos. Porque quando chegar aqui nos 5 minutos, eu não posso mais pensar em venda. Aqui eu tenho que buscar a ancoragem compradora. Então, se aqui nos 5 minutos está me dando compra, eu tenho que ver no 1 minuto, compra. Eu tenho que ver no 30 segundos, compra. Eu tenho que fazer toda a ancoragem gráfica no mesmo tempo. No mesmo segmento. No mesmo sentido. E eu sei que isso é difícil, não é fácil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, não é fácil. Por quê? Requer paciência, requer tempo de tela, requer tudo isso. E é difícil, de fato, não é fácil. Só que uma vez que você entende o conceito, acabou. 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 O operacional, ele tem que ser feito em ancoragem. Isso, cara, você não precisa de média, você não precisa de setup, você não precisa de absolutamente nada disso. Você só precisa de uma simples ancoragem operacional. Só isso. Só isso. Entender que o GPS está te falando tudo. O Price Map te mostra tudo. Te mostra tudo. Absolutamente tudo. É só você ter a paciência de fazer o que nós fizemos. Opa, como é que tá o 5? Como é que tá o 15? Como é que tá o 1? Ah, no 1 tá essa ancoragem. Então você vai para o tempo gráfico menor e opera a ancoragem do maior. A direção do maior. É como se fosse uma corrente. E todos os elos têm que estar juntos. Todos os elos. Absolutamente todos os elos. Então a ancoragem do 1 minuto aqui, beleza. Buscou a liquidez que era para ser buscada. Aquela liquidez que estava aqui, ó. Cadê ela? Deixa ela aparecer. Tinha liquidez aqui, ó. Aqui, ó. A liquidez. Show. Ancoragem de quê? Liquidez a liquidez. Beleza, tá ali. A continuidade desse movimento de baixa requer o fechamento abaixo desse gap de vela. Fechou? Não. Teve aceitação? Não. O gap de vela, a aceitação é o eixo dele. Então, a partir do momento que o mercado fecha acima de eixo de gap de vela, ele aceita aquela distorção do movimento contrário. Ele aceitou. Se ele aceitou, ele continua. Ele vai para uma distribuição.
Teve fechamento abaixo? Não, não teve. Opa, cuidado. Ele não aceitou o preço. Teve defesa. Defesa de quem? Dessa galera. Lá dos 5 minutos. Galera dos 5 minutos aqui, pô. Aqui, ó. É essa galera aqui, ó. É essa galera que tá defendendo. Então, ou seja, venda ancorada, compra, não é compra, né? Alvo ancorado, tudo ancorado. A venda só vai dar porrada, a próxima porrada só vai acontecer quando ele fechar abaixo daqui, ó, dessa linha branca. É porque no Shaw é muito ponto para falar, né? É muito número. Mas a próxima porrada de baixa é quando houver a aceitação abaixo desse imbalance. Aí ele dá a próxima porrada. Mercado abaixo da defesa vendedora de 1 minuto, é vendedor. Ninguém pode pensar em compra. A compra é só quando houver o rompimento desse topo aqui, conforme nós falamos. A compra é só quando houver o rompimento. Aí você pode pensar talvez em compra para buscar liquidez superior dos 5 minutos. Agora, olha aí, ó, o fechamento, a porrada, a liquidez. E aí você vai acompanhando, vai acompanhando. Ou seja, isso aqui é um GPS, cara. Eu posso ficar aqui com vocês narrando até amanhã. E tudo que a gente narrar, ele vai dentro da estrutura. Fechou abaixo, não fechou? Aceitou o preço abaixo. Aceitou. Objetivo próximo, pegar essa liquidez aqui. Buscar esses stops. Aceitou o preço abaixo do imbalance. Aceitou. Então a probabilidade é de pegar esses stops. Buscar esses stops que estão aí. Entendeu? Buscar esses stops. Essa é a probabilidade. E ponto. Com isso, cara, você tem um GPS. É só você olhar, fechou? Não, então não faz nada. Não, mas ele vai afundar, cara, mas não fechou, porra. Espera fechar. Deixa aceitar. O grande problema é que as pessoas querem operar o rompimento. Quer operar a porrada. E a porrada ele volta. A porrada ele volta. Quando você operar a porrada volta. Ó, aí vamos lá. Segunda dica. Segunda dica aqui, ó. Mais uma dica. Fez o imbalance, não fez? Não fez o imbalance de venda? Se você tiver vendido, você tem que botar a defesa acima desse imbalance. A defesa técnica é aqui, ó. Por quê? A gente não fala de aceitação? Não é aceitação? O preço ele pode agulhar até aqui, mas ele não pode fechar acima desse pontilhado aqui. Porque se ele fecha acima, ele tende a buscar aqui em cima aqui. Então a defesa técnica dessa venda, teoricamente falada, é ali em cima. O ponto de pullback, ele tem até aqui para pullbackear. Ele tem isso tudo para pullbackear, mas ele não pode fechar acima desse imbalance. Não pode. Olha lá, fechou exatamente em cima, não acima. Tá vendo? Porque aqui, se isso for um imbalance vendedor, vai ter defesa. Vai ter defesa. Então por que você vai deixar lá em cima? A defesa é aqui, pô. A defesa é aqui atrás desse imbalance. Se ele tiver que buscar essa liquidez, ele não vai fechar acima desse imbalance. Não vai. Porque esse imbalance é o ponto de pullback para uma continuidade. Não pode ter fechamento de vela acima dele. Se fechar, ele dá uma agulhada lá em cima rápida. E aí você vai... Cara, eu tô falando de 1 minuto para achar o SD. Eu estou falando de 1 minuto para achar o SD. É o micro do micro do micro do micro. E mesmo assim você consegue mapear o preço. E mesmo assim você consegue mapear o preço. Pode sim, Diego. Pode sim. Se o imbalance tiver contexto. Se ele tiver na ancoragem, tá? Ele tem que estar na ancoragem. Beleza? Tem que estar na ancoragem. Oi.
Tá no SHA USD? Cara, o SHA não tem delay, não. Não, no índice, no dólar, tem. Você tem que usar o BRA 50 ou o MINDOL. Aí você não tem delay. Agora, aqui no SHAU, não é para ter delay. Olha aí, galera. Pegou a liquidez, certo? E não pode mais fechar acima ali, ó. Não pode. Não pode. Não, a venda tá desde lá de cima. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Não, eu não tô passando cal nenhuma, não. Eu tô dando uma aula de price map. Quem quis aí vendeu. Eu não não tô dando cal nenhuma. Tô dando cal nenhuma. É só aula. Hoje é só aula. É porque o Christian falou que tinha muitas pessoas com dúvida em usar o price map no Forex. Entendeu? Quem opera comigo de manhã na sala, com certeza vendeu. É, eu sei, pô. Quem opera comigo vendeu. Isso é óbvio. É, quem opera comigo sabe a técnica vender. É, entendeu? Porque. Exato, beleza. É isso aí. E essa continuidade, galera, a defesa. Olha aí, ele fez um novo imbalance, não fez? Então, ele fez um novo imbalance, não fez? Defesa atrás desse aqui, ó. A defesa é aqui, ó. Atrás desse imbalance aqui, ó. Ele não perdeu? Se ele perdeu, ele tem que estourar, não tem? Então ele não pode, porque se ele fechar aqui em cima, ele vem para uma distribuição. E aí ele vai tirar você de uma defesa lá em cima. Então a sua defesa agora é aqui, ó. É 762, 850. Aqui. Defesa aqui assim. É mais ou menos ali. Ou seja, ele não pode fechar acima desse eixo. Então sua defesa fica ali. Se ele tiver que afundar, cadê a zona de desconto do preço maior? Ih, a zona prêmio tá lá embaixo. Defesa atrás do gap de vela. Galera, eu não tô passando cal não, hein? Pelo amor de Deus. Tô ensinando, não tô mandando ninguém comprar, ninguém vender. Não é cal. É aula de como usar a ferramenta. Tá? É aula. É aula. É. Ó, defesa aqui, ó, quase pegou, tá vendo? Ó, ficou técnica, não pegou. Olha lá. Por quê? Se ele fecha acima daqui, ele vai para distribuição. Entendeu? Ele entra numa distribuição. Se ele entrar em distribuição, ele volta para fechar aqui em cima. Aqui você já garante um saldo a mais. Acabou, pô. Isso é defesa técnica. Ó, quase pegou lá. Ele foi aonde? Foi no 245, né? Tá lá no 750, né? Aí. Te pegou na defesa técnica? Não, isso é defesa técnica. Então o gap de vela, ele serve para continuidade, para entrada, para defesa, para tudo isso. Para tudo isso. E aí você vai começando a ter um norte de direção do que é aceitação, falso rompimento, continuidade. Beleza? É isso. E aí você, pô, eu quero buscar um movimento maior. Usa o gap de vela para defesa. E não insiste. Se fechar acima, não insiste. Tem que ser ali a defesa. Não tem quando eu falo assim, galera, ele tem que ir. Pode defender que ele tem que ir? Ele não pode voltar. Porque se voltar, ele vai te estopar. É a mesma coisa, Ricardo. Mesma coisa. Em balas. Aí eu falo gap de vela, né? Beleza? Show? Então falamos de... Isso, isso. Se ele pega a liquidez, é de liquidez a liquidez, qual é a próxima liquidez que tem em cima? Ele vai para a próxima liquidez, pô. O que é liquidez? É os próximos topos. Quem vendeu tá com stop aonde? Stop aqui, stop aqui, stop aqui, não é? Então ele vai distribuir. Ele não pegou essa liquidez aqui de baixo? Não pegou? A galera aqui, ó, ele pegou os stops dessa galera, que foi a venda, foi aquela liquidez que estava lá no minuto. Se ele for para distribuição, ele vai pegar a liquidez superior. Vai para a liquidez superior. Ainda não entrou para uma distribuição, não. Ó.
Pode ver, o técnico tá lá, ó. A defesa técnica não pegou não, ó. Olha lá. A defesa técnica não pegou não, ó. Não pegou. Ali é a defesa técnica. Não pegou. Não pegou. Vai ficar gravada assim. Está sendo gravada. Então vamos lá. Falamos de quebra, continuidade, gap de vela, liquidez. Agora a gente vai falar de um outro ponto. Order block. Outro ponto importante. Tá? O order block, o que é? O mercado ele não tem as ondas conforme nós falamos? Então onda 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Não tem as ondas? Todas as ondas, não tem? Todo o movimento de continuidade ou de pernada, toda onda vai ter um bloco de ordem. Toda onda. Então, essa onda que iniciou aqui em cima, ele vai ter um bloco de ordem aqui. Essa onda vai ter um bloco de ordem aqui. Essa onda terá um bloco de ordem aqui. Ela terá. Só que olha a informação que o bloco de ordem passa pra gente. Se toda onda é um movimento institucional, e ele terá um bloco de ordem institucional. E como que a gente identifica um bloco de ordem? É em todo o movimento feito de puxada, a vela, a última vela que foi rejeitada. Então, se aqui eu tenho uma vela de compra e aqui inicia uma queda, uma vela engolfando, isso aqui, essa vela é a vela de bloco, é o bloco de ordem. Beleza? É a vela do movimento contrário. Sempre ela. O bloco de ordem, ele tem o mesmo fundamento também, o eixo dele. Enquanto o preço agulhar e não fechar acima do eixo, e se você reparar, o price map, ele bota o bloco de ordem também, olha lá, não tem o eixo? Tem o eixo. Aqui é o eixo dele. Então esse bloco de ordem era um bloco de ordem vendedor. Dessa puxada aqui, ó. Dessa puxada aqui, ó. Tá vendo? Não fez um choque aqui, ó? Não fez um choque? Então gerou-se um bloco de ordem. Não gerou um bloco de ordem? Gerou um bloco de ordem. Esse bloco de ordem era um bloco de ordem vendedor. Enquanto o preço testa ele e fecha abaixo, ele continua vendedor. Quando o preço fecha acima dele, já era, ele é comprador. A partir do momento que o preço fecha acima dele, acabou. Ele é comprador. É como se virasse a casaca. Então isso daqui agora é uma zona de suporte. Esse BB, o que era um OB, agora é um BB. É um break block. Virou a casaca. E isso é zona de suporte. E olha que interessante. Todo o OB e todo o BB, o BB é quando um OB vira casaca, tá, galera? Por exemplo, aqui, ó. Se esse OB for rompido, ele vira um BB. Tá? Ele vira um BB. E aqui a gente tem um BB comprador e aqui a gente tem um OB comprador. Só que olha o que mais interessante, a gente tem liquidez aqui abaixo de tudo. Só que todo o cenário é o que? Comprador, nessa região aqui, né? Nessa região. Sabe o que pode acontecer nessa região aqui? Quando o preço chegar aqui? Ele só agulhar e voltar e fechar aqui em cima. Aqui pode ocorrer uma puta vela de martelo. Bem aqui, ó. Bem aqui. Porque se o preço for aceito e fechado aqui embaixo em 5 minutos, ele vai ter uma probabilidade de continuidade. E se ele fechar acima desse eixo, ele vai ficar o quê? Lateral aqui. Lateral. Então aqui a gente tem duas possibilidades. E eu acredito mais em uma agulhada ou a segunda possibilidade, uma lateralidade aqui nessa região. Quando o preço chegar aqui. Por quê? Todo OB e todo BB antecede liquidez nele. Então, ou seja, eu tenho um BB aqui que tem liquidez. Cheio de liquidez. Cheio de liquidez. Lotado de liquidez.
Beleza? Então é um break block válido. O que não pode é fechar abaixo dessa linha pontilhada. Fechou abaixo dessa linha pontilhada aqui, ó, desse order block que tem. Se fechar, aí ele vem testar esse bebê aqui. Aí é movimento até aqui. O que não pode é fechar abaixo desse bebê, porque se fechar abaixo, ele vem testar esse OB aqui embaixo. Entendeu? Que é preço e aceitação? Preço e aceitação. Aceitou, ele vai buscar onde? Aceitou aqui, aceitou o preço abaixo daqui, ele busca aqui. Aceitou o preço abaixo daqui, ele busca aqui, pô. Ele vai cavucar uma liquidez mais profunda. Ele vai cavucar a liquidez mais profunda. Sempre baseado nisso daí. E a defesa técnica do Shaw? Pegou? Não pegou, né? Defesa técnica. Isso é técnica. Isso é racional. Isso não é emocional. E aí vamos lá. Em 1 minuto. Vamos trazer isso aqui para 1 minuto, né? 1 minuto. Tá vendo que em 1 minuto a gente tem o OB aqui, ó? O OB tá próximo da zona prêmio dos 5 minutos? Tem que prestar atenção aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Que é a linha pontilhada. É o 50% do OB. Isso aqui, ó, é o 50% do OB. Esse 50% do OB, para esse preço buscar essa liquidez inferior, ele tem que fechar abaixo daqui. Tem que fechar abaixo. Toda vez fechou abaixo, ele vai para o próximo ponto. Então é como se fizesse o seguinte. É como se fizesse o seguinte. Vamos lá. Suponha que aqui a gente tem 100. Aqui a gente tem 50, aqui a gente tem 25, aqui a gente tem 10, certo? Isso daqui é o preço do carro. Suponha que a gente está comprando o carro e a concessionária tem esses valores para trabalhar. Ela vai chegar para você e vai falar que o preço do carro é 100, beleza? É 100. Aí tu vai falar, porra, caraca. Não tem essa grana. Queria muito o carro, mas eu não tenho essa grana. Ela, poxa, mas é 100. Aí tu, pô, cara, eu queria muito, mas não tenho. Aí a próxima oferta que ela tem é 50. Ou seja, você não aceitou a oferta de 100. Então ele vai para 50. Ó, eu consigo fazer a 50 para você. 50 eu faço. Vai. Aí você, não, 50 eu tenho. Beleza, o preço foi aceito. O preço foi aceito em 50. Aí você aceitou o preço a 50. Se eu chegar para você e oferecer 49 para você, você vai aceitar? Não, pô. O seu preço mínimo foi 50, porra. Tu não vai aceitar 49 agora. Então você vai segurar o preço no 50, pô. Você só vai vender de 51 para cima. Você não vai vender para 49. E é assim que funciona no mercado. A aceitação é isso. A aceitação é isso. Isso é aceitação. Beleza? Entendido? Entendido? Quando tem 2 ou mais gaps de vela em sequência, qual eu coloco? Sempre na última. Se você está vendido, tem gap de vela aqui, defende aqui. Fez gap de vela aqui, defende aqui. Até porque você tem que ter noção de onde o preço está chegando. Porque se é rompimento, se é perda, ele não volta para fechar em balance. Não volta. Ele vai criando novos. Ele vai criando novos. Porque a partir do momento que ele fechar o primeiro, ele vai fechar todos. E aí ele vai até o primeiro lá de cima. Então, se ele fechar esse, ele vem buscar esse. Então, eu não posso deixar aqui. Eu vou sempre no último aqui. Independentemente do teu tempo gráfico. Se a entrada foi baseada em 30 segundos, 30 segundos. Se você entrou numa ancoragem de 5 minutos, 5 minutos. Tudo vai depender da ancoragem que você tiver. Tá
Tá bom? Ó, acho que tiraria na defesa aí agora, né? Não é isso? Estopou? Estopou? Rapaz, é o mesmo problema da sala da B3. É o mesmo problema. Só muda o horário. Boa noite, Anderson. Fala comigo. Tudo bem. A quantidade de contratos. É o maior volume comprador. Você pode ver que aqui até tem verde maior. O verde aqui está maior do que o vermelho. E aí, por isso que tem o eixo. Que até aqui é a defesa compradora, tá vendo? Olha lá a defesa técnica, tá vendo? O que a gente falou? Se ele batesse ali, o que ele iria fazer? Tá vendo? Se ele batesse ali, o que ele faria? Então aquilo é a defesa técnica. E aí você pegou o movimento por completo. Aonde foi a base da venda? Não foi aqui? Não foi essa velhinha aqui? Esse carinha aqui? A base? Foi lá em cima, não foi? Você pegou o movimento quase que todo. Quase que todo. Quase que por completo. Não tem como a gente adivinhar que aqui é o fundo. Mas de maneira técnica defendendo, cara, pegou o movimento quase que por completo. Entendeu? Ou seja, entrada é sempre em zona prêmio. Entrada de venda. Entrada de compra é em zona de desconto. É isso. Sempre assim. Isso é em qualquer ativo. Beleza? Show? Oi. É que eu já apaguei. Tá aqui em cima. Pode falar. Tá. Tá bom. Tá, vamos lá. Esse movimento boss é essa puxada toda aqui, não é? Não é isso aqui tudo? Beleza. Aqui o mercado fez um topo. Não fez um topo? Só que ele decidiu pegar a liquidez desse topo aqui. Fez um sweep. Mas quando ele veio buscar essa liquidez, entrou volume vendedor forte. Olha aqui, ó. Olha esse carinha. Esse volume vendedor não é mais forte do que esse comprador? Não é? Muita gente não vendeu aqui, mas aí ele foi lá e terminou de liquidar a galera que vendeu. E logo em seguida, ele não dá uma porrada? Perfeito, né? Olha a porrada que ele dá aqui, ó. Porrada. Vapo. Porradão. Vou botar em vermelho. Porradão. Então, essa venda aqui, ela não iniciou aqui. Ela iniciou aqui, ó. Ela iniciou aqui. Ele só deixou o seguinte. Ah, porra. A gente tem poder pra vender. É como se fosse o seguinte, cara. Tu vai negociar com o cara, aí tu faz uma oferta pro cara. Aí tu sabe que ele aceitou aquela oferta. Aí tu fala, porra, se eu ofertasse mais barato ele aceitaria? Aí tu, porra, fazendo as contas bem, cara, não tem essa grana não. Aí ele, pô, e tal. Porque tu sentiu que ele vai abaixar mais o preço. Não é isso? Tu sentiu. Tu sentiu, aí tu dá a corda pra ele. Deu corda? Ah, não, agora eu quero. Aí vem e lapa. Lapou no movimento maior, fez a quebra? Fez. Cara, aqui é onde startou a venda. Esse cara aqui, ó. Esse cara. Então esse cara tem que segurar o preço. Entendeu? A mesma coisa aqui, ó. Esse movimento boys aqui, ó. Esse movimento boys. Todo ele aqui. Todo ele. Vamos lá. Todo esse movimento aqui. Desse movimento aqui, qual é a vela compradora que ela é engolfada? Esse movimento aqui, ó. Não é essa aqui, ó? Uma vela compradora que é engolfada, não é essa? Cara,
para esse preço cair, ele vai ter que perder essa região. Vai ter que perder essa região. Tudo é ancoragem. Não é que ele não vai perder. Vai perder. Uma hora ele perde. Mas tudo é ancoragem. Tudo é ancoragem. Não pegou ali. Por que a defesa vai encurtando? Se a gente entrou no tempo gráfico menor, a gente tem que olhar o imbalance do tempo gráfico menor, do 1 minuto. Então por que tem que defender lá? Tem que defender lá por conta daquilo mesmo. A partir do momento que ele rompesse aquele imbalance, ele ia para a distribuição do micro. Show. Ele não pegou a liquidez dessa galera aqui, ó? Não pegou? Pegou, não rejeitou? Rejeitou. Então, enquanto o preço se mantiver acima disso daqui, qual é a próxima liquidez? É aqui. Então, eu não posso ver venda agora aqui. Não posso, pô. Eu não posso. Eu só posso ver venda agora daqui para cima. Porque ele ancorou aqui, ó. Tá ancorado aqui. Aqui não tem mais venda. Ah, mas Batata, se o preço afundar, acabou, não vendo. Por quê? Porque tá pertinho daquela zona de desconto lá embaixo. Pertinho. Que tem uma zoninha de desconto ainda aqui embaixo, aqui, ó. É o movimento inferior aqui, ó. Cadê esse carinha aqui, ó? Esse carinha aqui. Então, ó, zona de desconto aqui, eu vou ficar insistindo em venda aqui agora? Não. Se ele tivesse que ir, ele já teria que ter ido naquela hora. Ah, mas agora ele vai na porrada. Pô, agora é quando eu falo, dane-se, pode ir. Porque aqui eu não tenho ancoragem para eu vender. Acho que nem 1 minuto eu tenho ancoragem aí, ó. Nem 1 minuto. Nem no 1 minuto. A ancoragem no 1 minuto, para eu vender, vai estar aqui em cima. Aí, desse movimento de compra todo, qual foi a vela que tentou vender e não conseguiu? Não é aqui? Não é aqui? Não tem esses carinhas? Beleza. Então, a ancoragem está aqui em cima, aqui, ó. Até bateu lá, mas eu não venderia. Porque já teria tirado daquela defesa ali, daquele primeiro imbalance. Não venderia. Por quê? Está muito próximo de zona de demanda. Aqui ficou legal. Concorda que aqui ficou próximo do OB? Então a gente vendeu numa demanda top? Demanda top. A gente vendeu não, perdão. A gente falou ali da venda numa região top? É o hábito de falar a gente vendeu, é o hábito. Ninguém vendeu nada. A gente só ensinou. Então a gente não falou que ali seria uma melhor região? Ali seria uma melhor região. A ancoragem. Aqui não dá para ancorar a venda. Porque está próximo de uma ancoragem de compra. Então aqui eu não ancoro nada. Aqui acabou. E assim vai galgando. Vai galgando. Vai galgando. Entendeu? Vamos lá, galera. Dúvidas pra gente finalizar? Deixa eu ver o meu pequeno aqui, que eu vim pro escritório, cara, que eu cheguei de viagem. Passei no escritório e deixei as bolsas com o computador tudo aqui. E aí acabou que eu fui pra casa e minha esposa foi pra igreja e falou, fica com ele. Aí depois que eu lembrei da aula, agora eu tive que vir, o pequeno já tá cheio de sono. Deixa eu só dar uma olhadinha nele aqui. Caraca, ele juntou as duas cadeiras e tá dormindo. Tocou aí, hein? Tocou aí, Fábio. Não para de rodar não, Fábio? Roda 20